Muito bem. A nossa aula de geografia é uma nova estratégia, né, que eu lancei mão para passar de uma maneira diferente, uma maneira agradável para vocês. Hoje nós vamos ver então os tipos de clima. Está lá no livro de vocês. Então, o clima equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude. Eu vou falar um pouquinho deles para vocês. Então, vou falar sobre as características e localização. Então, aqui está o clima equatorial, essa região aqui. Ele é quente e úmido, a temperatura máxima é superior a 24 graus Celsius, ocorre em regiões próximas à linha do Equador. Linha do Equador, vocês já sabem, aquela linha imaginária que divide o globo em duas partes. Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Localização no Brasil, a região Norte. Os estados concentram-se nos estados do Pará, Amazonas, Rondônia, Amapá, Roraima, estado do Maranhão, norte do Tocantins e Mato Grosso. Predomina lá a chuva durante todo o ano. Aí está a imagem. O clima equatorial é responsável por manter uma vegetação densa e sempre verde. Agora nós vamos para o clima tropical, que é o nosso clima. Quente, com estações bem marcadas, verão quente e chuvoso e o inverno é seco. Então, as estações são bem definidas. Verão quente e chuvoso e inverno seco. Encontrado nas porções que se intercalam, que estão entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Vocês também sabem onde se localizam esses trópicos. Mostrei para vocês. A zona polar, os trópicos de Câncer e Capricórnio, a zona temperada e assim por diante. No Brasil, podemos encontrar clima tropical na área central, onde se localiza a nossa capital, Brasília, centro-oeste e na parte do sudeste e extremo norte. Estão vendo? As imagens aí. Depois vou falar com vocês sobre o clima semiárido. Aqui está uma imagem, olha, todo mundo conhece isso aqui. São cactos. Característica desse clima semiárido é o seguinte, é quente e seco, clima com as temperaturas mais elevadas e menores índices de chuva. O bioma predominante desse clima é a caatinga, com predominância de vegetação xerófila. Vegetação xerófila, gente, a característica de uma vegetação xerófila é o seguinte, as plantas elas têm umas folhas miúdas, menorzinhas e parecem até enceradas para não perder a umidade. Olhe bem, como que tudo é perfeito, como a nossa natureza é perfeita. E também a raiz da planta xerófila, ela é bem profunda. Por quê? Para atingir níveis mais baixos do solo e encontrar o lençol freático, por exemplo. Encontrar umidade para a sua nutrição. E adaptada aos climas secos. Aqui, então, isso aqui vê-se muito na região do Nordeste, cactos na Caatinga. A gente vai estudar esse bioma. No Brasil, o clima semiárido ou tropical semiárido é encontrado na região brasileira, denominado de polígonos das secas. Depois nós temos, no livro de vocês também, o clima litorâneo, úmido brasileiro. Quais são as características desse clima? As temperaturas são elevadas e chove muito. A proximidade com o mar permite taxas de umidades altas. O clima litorâneo úmido brasileiro, como o próprio nome diz, incide em muitas regiões do litoral do Brasil. A sua extensão vai desde a região costeira, olha aqui a região costeira, não é? Então, Minas é um estado central, por quê? Não é banhado pelo mar. Minas não é banhado pelo mar, então é central. Região costeira, essa área litorânea, que é banhada pelo mar. O clima litorâneo úmido brasileiro abrange desde o Rio Grande do Norte até o estado de São Paulo. É um clima úmido e quente. Depois vem o clima tropical de altitude. Quando se fala altitude, a gente lembra de quê? De altura, lógico, não é? Então, pode ser encontrado em áreas de altitudes mais elevadas ou serranas. Temperaturas mais baixas do que o clima tropical. Os invernos são frios, os verões chuvosos. E a localização, olha onde se localiza? Partes da região sul e sudeste. Olha bem,
Até parece aquela região que nós temos aqui, que é o Caraça, não é? Não sei se vocês já conhecem. Agora vem o clima subtropical úmido. Agora nós vamos dar um pulinho lá no sul. As temperaturas são baixas, os invernos são frios com geadas e, em alguns casos, gente, neve e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Quando fica muito frio aqui na nossa região, dá essa impressão, né, em algumas áreas, que a gente está lá no sul, um friozinho bom, cerração baixa, né? A gente fala que está geando, né, está nevando, parecendo com a região sul. Região sul e pequena porção da região sudeste. Então, aí estão as imagens, olha aí, Caxias do Sul, Gramado, vocês já sabem, né? Não sei se vocês ouviram falar, mas Gramado eles falam que é a capital do chocolate. Nada melhor do que um bom chocolate numa época de frio, não é mesmo?